Depois de toda a destruição causada na ilha de Egghead, Kizaru desaba em choro e desespero, desafiando o almirante de frota Akainu. Além disso, temos a nova Mugiwara honorária do bando, o Vegapunk da Lilith, que tem tudo para navegar com o chapéu de palha até a ilha de Laugh Tale. Também temos o clássico momento de festa e celebração do bando pelo fim de mais um arco, mas o que os aguarda na Terra dos Gigantes não parece que vai ser coisa boa. Seria esse o até então esquecido homem que conversava com Crocus? Seria realmente esse o Leão Dourado Shiki? Se realmente foi isso, eu vou ficar maluco, porque o Oda tá deixando a gente sonhar no capítulo 1124 do mangá de One Piece. Vamos falar sobre tudo isso agora, não antes de você clicar na silhueta do botão do like e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e pra você poder vir correndo assistir quando o próximo vídeo for lançado. Começamos o capítulo no balão do Morgans, reagindo às revelações feitas pelo Vegapunk sobre o fim do mundo. Obviamente que o Morgans não precisa noticiar isso para o mundo, né? Afinal, a transmissão do Vegapunk já foi feita com esse mesmo propósito. Morgans então pensa em publicar as notícias dos resultados da batalha entre o Imperador Barba Negra e Trafalgar Law, o Imperador Shanks e Eustace Kid e o suposto assassinato do Vegapunk pelas mãos do Imperador Luffy. Ou seja, o que o Morgans quer é se beneficiar de todo esse caos, deixando todas as pessoas ao redor do mundo ainda mais preocupadas e desesperadas com esse monte de notícia e com isso vender cada vez mais jornais e lucrar em cima desse caos. Esse maldito, inclusive, não mostra qualquer medo daquela revelação, afinal, segundo ele próprio, ele vive nos céus. Então talvez tudo isso seja até benéfico para ele no fim das contas. Mas ainda existe esperança disso tudo não ser noticiado, já que a nova rainha de Alabasta, Nefertari Vivi, confronta o Morgans tentando impedir com que ele noticie a mentira do assassinato do Vegapunk pelas mãos do Luffy. Por enquanto não tem como a gente saber se isso vai dar em alguma coisa ou não, e se pelo menos essa fake news vai ser impedida de alguma forma, mas esse diálogo já mostra como a Vivi não tem qualquer medo de confrontar o Morgans, mesmo aquele balão sendo o único bote salva-vidas que eles têm no momento, e mesmo que o Morgans tenha a total capacidade de expor a localização da Vivi para o resto do mundo, caso ele queira. Tanto que o Apple fica todo se cagando de medo, pedindo para Vivi não provocar demais o Morgans justamente por esses motivos. E mais do que isso, a Vivi se mostra extremamente segura quanto à revelação do Vegapunk sobre o fim do mundo e com certeza a gente pode esperar que ela não vai ser só uma princesa em perigo precisando ser salva por alguém. Não é à toa que desde a primeira vez em que a Vivi aparece na história, ela já está correndo atrás de tentar livrar o seu país das mãos do golpe de estado organizado pela Baroque Works. Então é provável que ela use todo o seu poder e influência como a atual rainha de Alabasta para se juntar aos Chapéus de Palha nessa guerra contra o governo mundial. E o principal gatilho para isso certamente será a revelação da morte do seu pai, Nefertari Cobra, pelas mãos do governo mundial e do atual rei do mundo Imo. Só resta a gente esperar para saber quando exatamente o Apple pretende revelar isso para a Vivi. Me conta inclusive aí nos comentários se vocês têm algum palpite e se isso ainda deve acontecer enquanto eles estão navegando com o Morgans agora. Particularmente, eu acho que seria interessante se toda essa confusão, né, essa discussão que a gente teve nesse capítulo realmente escalasse para algo maior e desse em alguma coisa e a Vivi realmente tentasse impedir o Morgans de acusar o Luffy do assassinato do Vegapunk e ela conseguisse, quem sabe, tomar o comando do balão do Morgans e ir, sabe-se lá pra onde, né, depois disso. Voltamos então para a ilha de Egghead, onde podemos ver todo o resultado da destruição que tomou conta da ilha. Podemos ver o Sentomaru pegando ali um barquinho e metendo o pé, precisando fugir de lá, mas ainda mantendo a sua capa de marinheiro nas costas. O que é estranho, já que ele parece estar desertando da marinha. Então talvez, para que isso ficasse mais claro, talvez fosse interessante se ele aparecesse jogando a sua capa de marinheiro no mar ou algo assim. Mas vamos esperar para ver se ele ainda tem alguma intenção sequer de voltar a trabalhar para a Marinha. Eu particularmente acho difícil e acho até também difícil saber se ele vai ter alguma participação na história depois disso ou não. Mas o que mais interessa pra gente nesse momento é a conversa entre Kizaru e Akainu. Akainu liga para o Kizaru a fim de saber tudo o que havia acontecido na ilha, perguntando sobre Saturno, a usina de energia e os fugitivos e dando uma chamada, uma bronca no Kizaru sobre ele ter sido relaxado no trabalho mais uma vez.
Ah, meu amigo, é nessa hora que o Kizaru só pergunta pro Akainu o seguinte: por acaso você já teve que matar o seu melhor amigo alguma vez na vida? E nisso a gente vê uma série de quadros do Kizaru conhecendo o Vegapunk em flashbacks, deles começando a trabalhar juntos até o momento da morte do Vegapunk pelas mãos do Kizaru. Então ele responde dizendo: você acha que eu tô relaxando, meu amigo? Se você tem tempo pra duvidar de mim, então vem conferir você mesmo, seu ingrato. E com isso, a gente pôde ver pela primeira vez na história o Kizaru esboçando uma reação como essa, chorando e gritando dessa forma, o que chega até a ser estranho pra gente, já que ele sempre aparece com aquela cara de peixe morto, né? Eu só acho uma pena que a gente não tenha visto mais do Kizaru nesse arco, principalmente da sua relação com o Vegapunk durante o flashback do Kuma, para que esse momento de agora que a gente tá vendo tivesse um impacto ainda maior, sabe? O Kizaru, ele até chega a aparecer em alguns momentos, mas ele fica muito de escanteio e fica mais como um detalhezinho à parte ali durante todo o flashback do Kuma. Então se ele tivesse tido um tempo maior de tela, né, e o Oda tivesse mostrado mais do personagem pra gente, eu acho que esse momento de catarse do Kizaru colocando tudo pra fora nesse capítulo teria sido ainda mais impactante. Outra coisa que vale comentar também sobre esse diálogo é que, dependendo da tradução, vocês podem ter a impressão de que o Kizaru chamou o Akainu pro pau, como se ele tivesse, né, como se ele dissesse: tá duvidando do poder da minha pica, meu amigo? Então vem conferir ela aqui de perto pra você ver. Mas não, galera. O Kizaru, ele se refere mais ao estado de calamidade que ficou a ilha de Egghead depois do bombardeio da marinha e do governo, tanto que durante a conversa a gente tem, né, um plano aberto que mostra todo aquele cenário de destruição que restou na ilha, mostrando que a marinha fez sim muita coisa, mesmo que no fundo a gente saiba que o Kizaru fez um certo corpo mole, né? Ele hesitou em vários momentos para não ter que matar ainda mais gente querida para ele durante esse arco. E outro detalhe que vale comentar também é como tivemos mais um almirante confrontando o Akainu pelo telefone. Coitado, mano, é só realmente o Aramaki que não confronta o Akainu por ser fanboy dele, mas só tá faltando ele. Então tivemos o Kizaru confrontando o Akainu, assim como tivemos o Fujitora confrontando ele lá durante o arco de Dressrosa, quando o Fujitora, né, se ajoelhou na frente do rei Riku, pedindo desculpas pelo erro cometido pela marinha em ter acolhido um tirano como o do Flamengo como um aliado do governo mundial. Claro que, né, quem não se deixou iludir pelo teatro do Fujitora naquele momento sabe que ele também teve que fazer corpo mole e fechar os olhos, né, para as ações do Doflamingo durante aquele arco, para que o Luffy fosse aquele que derrotasse o Doflamingo, né? A gente sabe que o propósito do Fujitora era a abolição dos Chichibukais, então o que ele fez foi apostar na vitória do Luffy sobre o Doflamingo, para que depois ele pudesse usar isso como argumento lá no Reverie para a abolição dos Chichibukais. Olha, esses Chichibukais aí são os tiranos, né? A marinha não conseguiu fazer nada para impedir essa tirania, a ponto da gente ter que precisar de uma aliança pirata, precisar intervir para salvar aquele país. Então é melhor a gente acabar com esse sistema de uma vez. Então, durante o arco de Dressrosa, vemos o Fujitora usando o Sabo e o exército revolucionário como um álibi para dizer que a marinha foi impedida de agir, quando o Fujitora explicitamente admite que estava só aproveitando aquilo para ganhar tempo. Enquanto isso, um monte de civil morre quando o Doflamingo tranca, né, todo mundo numa gaiola e controlava ali o povo com seus fios para fazer com que eles se matassem, né, matassem uns aos outros, e o Fujitora finge ali, ó, que não estava vendo nada, que não podia fazer nada, quando ele sempre pôde fazer mais do que fez. Afinal, né, é aquela frase que costumam usar pro Akainu, né? Os fins justificam os meios. Mas espera, o Fujitora é tão bonzinho, não é possível que ele realmente fez isso. Ok, talvez eu tenha pegado pesado demais com o Fujitora, mas é sempre bom lembrar porque muita gente esquece de ler um pouco das nuances, né, do Fujitora, mas isso tudo serve para mostrar como, além do Fujitora e do Kizaru terem confrontado o Akainu pelo telefone, ambos fizeram o seu teatro, cada um da sua maneira. O Fujitora fazendo corpo mole para não ter que lidar com o Doflamingo diretamente, e o Kizaru fazendo corpo mole para não ter que lidar
com a morte de ainda mais pessoas. Só que, diferente do Fujitora, que entrou praticamente ontem na marinha e realmente, desafia o Akainu como se não fosse nada, a relação do Akainu com o Kizaru já vem de longa data, tanto que o próprio Akainu pede desculpas e chama o Kizaru de irmão nesse capítulo. Vejam só vocês, e isso não é à toa, já que sabemos que 32 anos atrás o Kizaru e o Akainu entraram juntos na marinha, apesar deles terem, uma diferença de 3 anos de idade. Inclusive já foi dito que esses dois eram monstros que nem sequer precisavam ser treinados quando eram recrutas. Mas, particularmente, eu não acho que esse seja o momento para o Kizaru chutar o balde e debandar da marinha. O capítulo ele até pode ter flertado com essa ideia, mas eu acho que o Kizaru ainda deve continuar na marinha, pelo menos por enquanto, Porque eu, particularmente, ainda quero ver o homem tendo que enfrentar diretamente e pessoalmente o Barba Negra para tentar resgatar o herói da marinha, Garp. Vamos ver se mais uma batalha de luz contra trevas vai acontecer nesse mangá. Mas seguindo o capítulo, vamos para o navio dos gigantes, onde vemos o Luffy triste por causa da morte do Vegapunk, e o engraçado é que por ele estar triste, ele está comendo muito pouco, apenas 5 cachos de uvas gigantescas. Foi engraçado, mas pelo menos esse é um detalhe que mostra que o Luffy realmente se importa, em algum nível pelo menos, com as consequências do último arco, ao invés de tratar tudo só como uma grande piada e uma grande festa, sabe? Vemos também a Lilith acordando no navio e tranquilizando o bando, dizendo que na verdade todos os Vegapunks ainda estão vivos. Provavelmente, pelas suas memórias serem sempre armazenadas na Punk Records. Então, se bobear, até as suas consciências também tiveram um backup. Mas, sinceramente, eu prefiro que só a Lilith continue com o corpo físico para que a gente tenha essa impressão de uma perda real. E caso o velho Vegapunk, o Vegapunk original, venha a aparecer de novo na história, que ele possa aparecer como um holograma, quem sabe, Basicamente, uma inteligência artificial com todas as memórias do velho. Bom, a gente sabe que o Oda não é muito de matar personagem, e ainda mais se tratando do Vegapunk com todo aquele arsenal tecnológico que ele tinha, no fim das contas ainda é bem capaz do velho voltar com um corpo 100% robótico e com a sua consciência e memória sendo implantadas nesse corpo, igual os seus próprios clones, que também foram construídos de forma artificial. Mas, pelo menos, por enquanto, isso não deve acontecer, já que o bando teve que abandonar a ilha de Egghead. Então vamos esperar para ver o que acontece. Quem sabe, talvez só durante a conclusão da história de One Piece, o pessoal consiga voltar para a ilha de Egghead, e com isso o Vegapunk ele possa ter um novo corpo, com aquela aparência de velhinho como ele tinha no seu corpo original, E aí ele possa finalmente realizar o seu sonho. De qualquer forma, agora a Lilith segue navegando com o bando, e eu acho que faria total sentido que ela permanecesse com o bando até eles encontrarem a ilha de Laugh Tale. Afinal, o sonho do Vegapunk era criar uma energia limpa e gratuita que alimentasse o mundo inteiro, e sabemos que o Reino Antigo possuía uma fonte de energia incomparável até mesmo para os dias de hoje. Então, a descoberta dessa tecnologia que vai permitir com que o Vegapunk possa realizar o seu sonho está intrinsecamente ligada à descoberta do Reino Antigo e do século perdido. Agora, para que a gente tivesse certeza disso, a gente precisaria que o Luffy chamasse a Lilith para entrar no seu bando, mas de qualquer forma, isso não impede a Lilith de navegar com eles até a última ilha, afinal, a própria Robin também entrou pro bando assim, meio que de supetão, e nunca mais saiu, Até tentou, mas não conseguiu. Então, no mínimo, a gente pode considerar a Lilith como uma Mugiwara honorária a partir de agora. O que é bom porque, a gente sempre imaginava que a próxima a entrar no bando seria uma garota. Várias, inclusive, foram candidatas, mas talvez essa seja a que realmente fique até o final. E agora, sabendo que os Vegapunks estão teoricamente vivos, seja através das suas consciências ainda estarem conectadas à base central, das suas mentes, ou no mínimo através da Lilith, que carrega a vontade dos demais Vegapunks ali de forma metafórica, e até de forma literal também, não há motivo mais para chorar, e com isso temos a clássica cena de final de arco do Luffy e do resto do bando festejando no final desse capítulo. Porém,
cortamos para a ilha de Elbaf, onde podemos ver uma sombra esperando à espreita a chegada do bando. Será esse um amigo ou um inimigo? Galera, pela silhueta, não tem como a gente não lembrar daquele personagem que aparece conversando com Crocus numa história de capa. Ambos aparecem bebendo e sentados numa posição idêntica, inclusive até no ângulo, galera, até no enquadramento parecido, sem falar do chapéu que também parece ser o mesmo. Agora, caso essa silhueta realmente seja a desse homem sentado com Crocus, o Oda ele tá deixando a gente sonhar, porque esse homem tem tudo para ser o Leão Dourado Shiki. E o argumento para isso é que a coloração oficial dessa imagem bate em 100% com a paleta de cores da capa e do cabelo do Shiki com esse tom de amarelo. Mas vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse homem que eu tô torcendo para ser, de fato, a redenção do Leão Dourado Shiki na história de One Piece. Agora, caso você tenha perdido o último vídeo falando sobre o real poder do Chapéu de Palha do Luffy e como ele será uma literal chave para encontrar o tesouro One Piece, eu recomendo demais esse vídeo que vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!